Por quanto tempo eu devo deixar crescer os meus pães que eu faço com fermento biológico, né? Qual é o tempo certo? Bom, é importante dizer que uma das coisas que fazem muita diferença na hora de fazer pão é a temperatura ambiente, né? Então, a não ser que você esteja trabalhando numa cozinha industrial, que você tem aquelas câmeras, né, a gente chama, é como se fosse um recipiente fechado, para quem nunca viu esse, né, o ambiente industrial de uma padaria, né, por exemplo. São aquelas câmeras que você deixa, são estufas que você deixa lá o seu pão crescendo. E ele tem um controle de temperatura interno e como ele é todo fechado, ele não pega corrente de ar. Mas em casa a gente sabe que não é exatamente assim que funciona. E quando a gente está fazendo pão, a gente tem que deixar o forno pré-aquecendo para assar esse pão. Então nem sempre deixar no forno fechado crescendo é uma opção. Não é verdade? Então a gente nem sempre pode fazer isso, mesmo porque você tem um forno só e você já está pré-aquecendo para assar. Onde é que eu vou deixar o meu pão? Então, mais importante do quanto tempo deixar crescendo é em que temperatura, em que ambiente deixar o seu pão crescendo quando você usa o fermento biológico. Então tem um truquezinho que eu ensinei a fazer, principalmente, eu acho que a primeira vez foi na receita de Colombo a Pascal, que eu postei em abril, se eu não me engano. E é o seguinte, o que eu faço que sempre dá um resultado super legal, independente de como esteja o clima. Eu moro no interior de São Paulo e às vezes está mais friozinho, não colabora muito para que o meu pão cresça, né? Boa tarde, Maria, tudo bem? Então, o que eu faço? Eu vou ensinar esse truquezinho para vocês com o fermento biológico, tá? Então, qualquer pão que você esteja fazendo que tenha o fermento biológico, você faz a massa e aí depois você deixa essa massa descansando. Às vezes ele tem 2 etapas de crescimento, né? Tem os tipos de massa que você faz, igual, por exemplo, o pão que tem no YouTube de mandioca, né? Eu faço, aí eu coloco ele na forma, né? E aí eu deixo crescer, depois eu pincelo com o azeite de oliva e levo ao forno. Então tem esse tipo de pão que eu já tô colocando numa forma, né, que já vai dar o molde nele. Ou então tem aquele outro tipo de pão que você faz, coloca ele num recipiente, deixa ele crescer, depois você molda, por exemplo, se você vai fazer bolinhas ou se você vai fazer bisnagas menores, e depois de mudar você deixa crescer de novo. Então são 2 etapas, tá? Então é sempre importante dizer que antes de levar o seu pão no forno, você tem que deixar ele crescer. Então se você vai modelar, você vai deixar crescer 2 vezes, ou se você vai colocar numa forma, ele vai diretamente pro forno depois de crescer, tá bom? E aí como que eu faço então, Márcia? Independente do clima, como é que esteja, para ter certeza que esse fermento vai agir da melhor forma possível, tá? Então, primeiro, você não precisa necessariamente todas. Se você mora numa região mais quente, você pode usar água em temperatura ambiente, por exemplo, na hora de fazer a sua mistura do fermento com o açúcar e a farinha de trigo, que é o que geralmente a gente faz essa mistura, né? Antes de colocar diretamente ali o seu fermento na sua receita. Mas se você mora numa região mais fria, é legal que você coloque uma água morna, né? Então, na hora de dissolver o seu fermento. Então, essa é a primeira coisa, a temperatura da água no fermento na massa. E depois, a temperatura do crescimento, que é quando esse fermento vai agir. Tá bom? Então, o que eu faço? Enquanto estou fazendo lá, tô terminando de fazer a minha massa, eu pego uma caneca, que nem esta aqui que eu estou usando neste momento, encho ela de água e coloco por 2 minutos no micro-ondas. Anotem essa dica porque é muito boa, gente. Você tem que estar fazendo um pão que caiba a forma toda no seu micro-ondas ou a tigela com a massa no seu micro-ondas, tá? Isso é muito importante porque tem que ir a forma inteira, tem que caber dentro do micro-ondas depois. E aí eu esquento essa água por 2 minutos, tá? E eu deixo ela
depois, né, desligo, ela tá bem quente, deixo ela lá dentro. Termino a minha massa, coloco na forma ou então coloco na tigela, né, se for o caso de ter que moldar de novo, como eu falei, são 2 crescimentos. Eu dou uma empurradinha assim, sabe, na minha caneca lá no cantinho do micro-ondas e rapidinho eu coloco o meu pão já dentro da forma ou dentro da tigela cobertinho e já coloco e já fecho a porta do micro-ondas, que é para manter aquele quentinho e aquela umidade do vapor lá dentro. E ali eu deixo de 40 minutos a 1 hora, tá? Para pão né, de um tamanho normal, assim, a não ser que você esteja fazendo vários pães grandes, mas aí nem vai caber no seu micro-ondas, né? E aí eu faço isso, tá? Então, ele mantém um ambiente, né? No micro-ondas não entra vento lá dentro de jeito nenhum, não entra corrente de vento. E com essa caneca de água quente lá dentro, ele vai manter uma umidade natural e uma temperatura morninha, né? Então vai fazer esse efeito de estufa para suas receitas de pão. E assim, pode estar o tempo feio que for, frio, que funciona super bem toda vez, tá? Ou então, não tenho micro-ondas em casa, Márcia, como que eu faço, tá? Você pode fazer a mesma coisa, só vocês vão dar risada, né? Só que assim, vocês vão ferver a água, vão colocar numa caneca também, só que vocês vão ter que pegar, por exemplo, uma parte do seu armário da cozinha, por exemplo, né? E colocar essa caneca quentinha lá dentro. Gente, não vai queimar a madeira, pelo amor de Deus, tá? Vai falar que fui eu que falei ainda, não faça isso. Mas você vai colocar, por exemplo, a sua forma lá para crescer com essa caneca com a água quentinha dentro. Ele também vai criar esse efeito estufa. Ou então, se for uma massa, por exemplo, que ela tem 2 crescimentos e a primeira você quiser deixar nesse ambiente mais quentinho, você pode colocar a caneca de água quente dentro do seu forno desligado. Aí você deixa lá para fazer essa primeira parte do crescimento, depois você tira a sua massa, coloca o forno para pré-aquecer, começa a moldar os seus pães e o segundo crescimento você deixa em cima ali da boca do fogão, todas desligadas, lógico, pelo amor de Deus, só para pegar o quentinho do forno que está pré-aquecendo, coberto com um pano, desde que o seu fogão não seja num lugar super aberto, né? E que vai pegar muito vento, tá bom? Então são essas as opções. Mas o mais importante no caso do fermento biológico é realmente isso, é a temperatura, tanto no momento que você está usando o fermento, porque o fermento, ele é um organismo vivo, né? O fermento biológico. Então, ele perde sua função se ele for superaquecido ou se ele estiver numa temperatura muito baixa, ele não vai agir da forma que ele tem que agir. Então, a temperatura, na verdade, é o mais importante e esse tempo de 40 minutos a 1 hora. Ah, quando é que eu sei que já tá bom? Quando é que eu sei que não tá? Isso varia um pouco de uma receita para outra, mas tem o testezinho que a gente faz no pão, que a gente sempre aperta ele assim com o dedo e ele tem que afundar e voltar. Tá? Se ele tá fazendo esse movimento, né? Você afunda e ele volta, é porque o seu pão está na hora certa de ir para o forno. E é importante que você não deixe tempo demais, porque não necessariamente é de 40 minutos a 1 hora, mas eu vou deixar 2 então, porque daí vai ficar melhor ainda. Não, né? Não é bem assim que funciona, porque daí ele vai ficar tempo demais lá. E não é o caso do pão de fermentação natural, que a gente deixa 6, 8 até 12 horas fermentando para o lado de fora.